usado essa tribuna, senhor presidente, sistematicamente para falar sobre a importância da nossa Amazônia. A Amazônia que precisamos conservar, a Amazônia que está produzindo, a Amazônia que já abriga 25 milhões de brasileiros e que quer continuar produzindo, mas sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente. Nós da Amazônia queremos a nossa Amazônia crescendo, produzindo alimentos, mas cuidando das nossas reservas, cuidando das nossas florestas. É assim que nós fazemos isso, principalmente no estado de Rondônia. E nesses últimos finais de semana, o programa Fantástico da Rede Globo está exibindo uma série de reportagens intitulada Amazônia, Sociedade Anônima. As matérias revelam o que sugerem o título, uma Amazônia empreendedora, que cresce e se desenvolve com a força do trabalho dos pioneiros, dos migrantes, dos agricultores, trabalhadores, empresários, que abriram essa nova fronteira agrícola em meio à floresta amazônica e com muita garra e determinação estão contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. No capítulo exibido na semana passada, a forma da Amazônia foi retratada através de uma visão simplista da luta do homem contra a natureza. Uma visão que criminaliza o homem pela ocupação do espaço, pela expansão da pecuária e da fronteira agrícola e pela derrubada da floresta, sem a devida contextualização histórica e socioeconômica. A sociedade anônima, nesse caso, seria a sociedade que se estrutura sem a presença do Estado e permanece à margem das normas legais. É a terra sem lei, uma sociedade anônima mesmo, desconhecida para o poder público e para o restante da nação brasileira. Essa visão, graças ao resultado do trabalho dos migrantes de todos os cantos do Brasil, que implantaram a agricultura mais desenvolvida do país, no Mato Grosso, em Rondônia, no Tocantins, no Pará e nos demais estados, que estão colocando alimento na mesa dos brasileiros e exportando carne e soja para todos os continentes, que estão construindo formas sustentáveis de produzir e de conviver com a floresta em todos os 9 estados da Amazônia Legal, que estão produzindo energia elétrica para afastar o risco de mais um apagão nacional, fornecendo minérios para a indústria siderúrgica, matéria-prima para a indústria farmacêutica e de cosméticos e de tantas outras riquezas. Começa a ser modificada e substituída por uma visão de convivência mais harmônica com a natureza, uma visão baseada no modelo de desenvolvimento sustentável, uma visão em que o homem é o grande responsável pela produção sustentável e pela conservação da floresta, pela proteção dos nossos rios e de toda a biodiversidade da Amazônia, que são nossas maiores riquezas. Essa visão foi destacada no capítulo deste domingo da série do Fantástico, quando os brasileiros puderam conhecer a força empreendedora da Amazônia e da sua gente, e o seu potencial para construir, para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Uma Amazônia que responde por 21% da área plantada do país, onde a pecuária cresceu nos últimos 10 anos proporcionalmente, a agropecuária cresceu proporcionalmente mais do que 2 vezes o PIB do país. Mas a grande questão a ser resolvida na Amazônia ainda é a posse da terra e a documentação dessas áreas. Os conflitos no campo, em toda a Amazônia Legal, surgem pela indefinição de quem é
o dono, o proprietário daquela terra, daquele pedaço de chão. Esse é o problema que vem desde o princípio da ocupação do Brasil e também da Amazônia, e que mesmo em nosso estado de Rondônia, que é fruto da reforma agrária, ainda não foi devidamente resolvido. Em princípio, as terras da Amazônia são da União, do Exército, dos estados, dos municípios, das comunidades tradicionais, dos que foram beneficiados pela reforma agrária nos anos 60 e 70, no século passado, dos pioneiros que compraram lotes do governo, dos que compraram de boa-fé de antigos poceiros, dos que já conseguiram o título da terra. Essas pessoas que nós estamos falando aqui se resumem a 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia Legal. Terras que também são reivindicadas por novos assentamentos da reforma agrária, pelos que estão nos acampamentos de agricultores e dos sem-terras, por fazendeiros, madeireiros e grileiros que disputam as chamadas terras devolutas. Não há por que tapar o sol com a peneira. Estas disputas é que alimentam os conflitos pela terra na Amazônia e que dificultam todas as atividades produtivas e a consolidação do modelo de desenvolvimento sustentável que almejamos, onde a produção agrícola e industrial, assim como a produção de energia e a exploração de minérios, possam ser feitas com respeito ao meio ambiente, cuidando, assim, da nossa maior riqueza, que são as nossas florestas, as nossas reservas, os nossos rios. Estes conflitos se intensificaram justamente por conta da ausência do Estado, da ausência de políticas públicas e de ações do governo federal ao longo dos últimos 40 anos. E se agravam por conta da lentidão da reforma agrária e da regularização fundiária, que até hoje não é feita com a agilidade e a eficiência que a situação exige e merece. Pois bem, se a terra não tem dono, ninguém vai se preocupar em cuidar das suas florestas, das suas reservas, dos seus rios. Aquela terra não tem CPF, não tem dono. Se não tem dono, ninguém vai cuidar da terra. Somente através da regularização fundiária, entregando o documento para o poceiro, para aquela pessoa que está ali há 20, 30, 40 anos, é que nós vamos ter a certeza, a garantia de que alguém vai estar cuidando da nossa maior riqueza, que é a nossa floresta e os nossos rios. O programa Terra Legal foi criado em 2009, justamente para fazer esse trabalho, com a meta de entregar títulos de terras a cerca de 150 mil migrantes poceiros, que ocupavam e ocupam terras públicas federais não destinadas na Amazônia, ou seja, as chamadas terras devolutas. Em 6 anos, pouco mais de 10 mil títulos foram entregues. E desse total, 6 mil títulos foram entregues em Rondônia, o estado que mais avançou na regularização fundiária, se é que podemos considerar que esse número é um avanço. Nesses anos que estou aqui no Senado, senhor presidente, em que participo ativamente na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, já realizei mais de 15 audiências públicas para tratar da regularização fundiária em Rondônia e na Amazônia Legal. E continuarei abordando esse assunto até que o último título definitivo da terra seja entregue para os agricultores e moradores do meu estado de Rondônia. Na semana retrasada, no dia 20 de março, tratamos desse tema no 2º seminário do ciclo de palestras e debates de 2015 da CRA, onde discutimos o panorama atual do CAR, Cadastro Ambiental Rural, e seus reflexos e os reflexos na regularização fundiária. Foi um debate profundo e produtivo sobre o cadastro ambiental rural, mas a sua relação com a regularização fundiária
foi pouco explorada pelos debatedores, de modo que sentimos a necessidade de realizarmos um novo ciclo de debates, ou um novo seminário, desta vez com o foco exclusivo regularização fundiária na Amazônia. Isso faremos em breve, já aprovamos o requerimento na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, só falta marcarmos a data e esperamos que possamos fazer ainda neste mês de abril esse debate aqui na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que ficou bem claro no último seminário da CRA é que as políticas ambientais e de regularização fundiária podem e devem caminhar juntas. Precisamos integrar as ações para realizar a regularização fundiária para que os agricultores, ao fazer o cadastro ambiental rural, também queimem essas etapas no processo da sua regularização fundiária e possa receber o título definitivo de propriedade da terra com mais rapidez, assim como também está fazendo o seu cadastro ambiental rural. Duas experiências na integração dessas duas ações do governo foram realizadas em Rondônia em setembro do ano passado, na Ponta do Amurã e no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. Os resultados não poderiam ter sido melhores, demonstrando que a articulação das duas políticas públicas, especialmente na Amazônia, é o caminho para a regularização ambiental e também a regularização fundiária. Além da realização de mais de 1.000 cadastros, cerca de 700 títulos do programa Terra Legal foram entregues na região. Por isso, defendo que essa experiência de integração seja adotada como prática em toda a Amazônia. Os agricultores que estão recebendo esses títulos geralmente são pioneiros, aqueles que já estão há muito tempo com a posse da terra, o que facilitou o reconhecimento cartorial e o registro dos imóveis. Mas existe um cenário bem mais complexo para ser observado e atendido com políticas públicas de regularização fundiária. Só em Rondônia existem 195 projetos de assentamentos do INCRA, projetos que têm 37.108 famílias, para ser mais preciso, presidente. Todas elas assentadas, trabalhando e produzindo, e com atenção, ou sendo assistidos pela Emater, pelo INCRA, e uma área aproximada de 6 milhões de hectares. O Estado possui 35 acampamentos de agricultores, que ainda não são considerados assentamentos pelo INCRA, mas onde vivem mais de 15.000 famílias, também trabalhando e também produzindo. A situação mais preocupante e os conflitos mais graves estão nos acampamentos. Ainda existem as invasões e ocupações irregulares de unidades de conservação, reservas indígenas ou terras não denominadas. Essas famílias somam mais de 200.000 pessoas e aguardam uma resposta do Estado para terem o direito do seu documento, do documento do seu pedaço de chão, da sua terra, em que já estão instaladas há muitos e muitos anos. A constatação que temos é a de que as regras do programa Terra Legal não dão conta dessa problemática. E os procedimentos do INCRA para legalizar os assentamentos e acampamentos esbarram principalmente no preço da terra, que está muito caro em todo o nosso país, principalmente lá no meu estado de Rondônia. Uma das soluções que já discutimos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, e o INCRA, será facilitar a titulação dos imóveis dos assentamentos emancipados, nos moldes do programa Terra Legal, ampliando a área a ser titulada para 4 módulos fiscais. Aí nós resolveríamos, ou daríamos um avanço muito grande. Existe hoje uma limitação permitindo essa titulação para até 2 módulos fiscais. Tentamos promover essa alteração através da MP 636 de 2014, que aprovamos no plenário do Senado no final do ano passado, mas como seu foco era
a renegociação das dívidas dos assentados e da agricultura familiar não foi possível encaixar nessa medida provisória, mas estamos trabalhando para que, numa próxima, a gente consiga colocar essa medida dentro de uma medida provisória. Portanto, esse é o debate que queremos trazer novamente para a Comissão de Agricultura do Senado. Essa é a discussão que queremos com o governo federal. Temos que encontrar outros caminhos que deem mais agilidade para os procedimentos técnicos e burocráticos, mas que equacionem também a questão do valor da terra a ser cobrada pelo indivíduo que já está ali produzindo há mais de 30 anos. Outra demanda é a necessidade de eliminar, no caso do fracionamento mínimo em áreas rurais, que possam ser consideradas urbanas. A análise é de autorização do INCRA para a sua regularização também. Essa competência seria transferida para os estados e para os municípios, como em Rondônia, onde o governo do estado implantou o programa Título Já, que já emitiu mais de 20 mil títulos de propriedade da terra em 3 anos de existência do programa. Para regulamentar esse processo, apresentei o PLS 388 de 2014, que será apreciado amanhã na Comissão de Desenvolvimento Regional, com o parecer favorável do relator, o senador Romero Jucá. Nossa proposta é que as terras consideradas rurais, mas que estão hoje no perímetro urbano dos municípios, ou seja, são cidades, sejam transferidas para os estados e municípios, para que esses sim façam a regularização fundiária e possam dar o documento do seu lote para quem está ocupando. Entendo que essa medida, além de agilizar o processo de ordenamento e regularização do solo no perímetro urbano, também agilizaria a regularização fundiária rural, uma vez que o INCRA não precisaria mais se preocupar com o ordenamento urbano, ou seja, com a regularização nas cidades. O parcelamento de imóvel rural para fins urbanos não deve ser condicionado a qualquer atuação do INCRA, pois o planejamento e controle do processo de urbanização é uma atribuição exclusivamente local, podendo ser realizado em qualquer imóvel situado em zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização específica. Nossa proposta, por meio do PLS 388, de 2014, busca corrigir esta impropriedade mediante a revogação de dispositivos do Estatuto da Terra e da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, com base nos quais o INCRA exerce sua competência para aprovar projetos de loteamentos urbanos. Além disso, altera a redação de dispositivo relativo à formação de núcleos de colonização de natureza urbana, para vincular esta atividade à legislação de parcelamento do solo urbano. Portanto, conto com o apoio dos nobres senadores e senadoras para que essa proposição seja aprovada e que certamente contribuirá para agilizar a análise de projetos regulares de parcelamento do solo urbano e vai para propiciar ao município pleno controle sobre a ocupação do seu território, contribuindo para reduzir a ocupação irregular do solo urbano, bem como para liberar o INCRA para fazer o ordenamento e a regularização fundiária no meio rural. Um exemplo de como esta norma será aplicada está no convênio que foi realizado entre a União, através da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, e o governo do estado de Rondônia, e também a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para regularização fundiária na chamada Figura A de Porto Velho, que compreende 8 bairros da nossa capital, que são os bairros Arigolândia, Panair, Olaria, Pedrinhas, Caiari, Triângulo, Areal e Baixa da União, onde vivem cerca de 50 mil pessoas. O levantamento topográfico já está sendo feito, inclusive com a participação do Exército, e em breve os moradores, que já ocupam a área há mais de 50 anos, receberão o título definitivo da sua propriedade, da sua terra. Esse é um trabalho
que teve a participação importante do Sindicato dos Seringueiros e Soldados da Borracha de Rondônia, que tem como vice-presidente o Carioca, que nos dá honra com a sua presença aqui no Senado hoje. Visto que boa parte dos moradores são seringueiros ou descendentes dos soldados da borracha que vivem hoje no nosso estado de Rondônia. É também um trabalho que pode servir de modelo para a regularização fundiária das terras da União já ocupadas em todo o território nacional, o que pretendemos regularizar através do PLS 388 de 2014. Esse é um tema importante, senhor presidente, porque não dá para nós aceitarmos que os nossos agricultores que estão na zona rural e os moradores das nossas cidades, que estão nas cidades há mais de 50 anos, não tenham documento da sua terra. É uma política pública importante e é nesse sentido que nós estamos trabalhando para ajudar o MDA, ajudar o INCRA, ajudar os governos municipais e estadual do meu estado a fazer essa aproximação entre o INCRA e os governos estadual e municipais, para que a gente possa juntos trabalhar para levar esse benefício à população do nosso estado de Rondônia e, evidente, de toda a Amazônia e do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.